em Cristo, e Cristo está em nós, não é? A visão central de Paulo em tudo que ele escreve é essa. Nós em Cristo, Cristo em nós. Então todo bem que há em nós por causa de Cristo, então nossa comunhão vai ser eficiente. Que importante isso, irmão. Eficiência é uma palavra de ordem das empresas hoje, não é? Eficiência. Também uma palavra de ordem do Espírito Santo. Sejamos mais eficientes na nossa comunhão. Mas sabe como? Não tem estratégias para ser eficiente. A estratégia é: conheça todo o bem que há em você por causa de Cristo. Quanto mais conhecemos, mais eficientes na comunhão. Agora, o verso 7 é que é o nosso foco. O verso 6 é apenas a introdução. Olha o verso 7. Pois. Então o motivo está no verso 6, né? O verso 7 diz pois. Conclusão. Irmão Filemon, tive grande alegria e conforto, onde? No teu amor. Tá vendo que maravilha? Você compreende por que Paulo escreve em 1 Coríntios 8, assim? Quanto às coisas sacrificadas a ídolos, todos nós reconhecemos que somos senhores do saber. Lembra? Sabemos tudo sobre isso, o que fazer, o que significa. Aí ele diz assim, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Que maravilhoso, né? Então aqui ele está dizendo isso de Filemon. Filemon tinha um amor que edifica. Paulo, veja, não é uma criança espiritualmente falando, é Paulo. Paulo está dizendo que teve grande alegria e conforto. Que precioso, irmão. É isso que o amar-nos uns aos outros promove entre nós. Alegria e conforto no teu amor. Porquanto o coração dos santos, olha aí, por favor, esse verso. O coração dos santos, da igreja, tem sido reanimado por teu intermédio. Oh, irmãos, que carta maravilhosa essa, não é? E nós só lemos 2 versículos. Se você ler essa carta toda, que carta. Que homem de Deus foi esse Filemon. Que conforto, que alegria ele produziu para Paulo, não é? Um homem também que amava o Senhor, amava a igreja. Um homem sofrido, desgastado, provado, não é? Que encontrou ânimo e conforto e alegria no amor de Filemon. Graças ao Senhor. Esse é o caminho da igreja. Então o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, para que os santos sejam confirmados em santidade. Então, que precioso versículo e que preciosa referência o Espírito Santo quis deixar registrado pelos séculos dos séculos na Bíblia sobre o testemunho de Filemon, esse homem de Deus. Agora, só para ilustração, vamos aplicar isso um pouco mais fundo. Abra, por favor, Coríntios 7. 1 Coríntios. Veja o que diz ali. Uma aplicação familiar, doméstica. 1 Coríntios, capítulo 7. Veja o que diz o verso 14. Você está vendo que o tema desse capítulo são assuntos relacionados à família e particularmente a casamento. Onde Paulo diz, muito claramente, verso 12, se algum irmão tem uma mulher incrédula, mas essa mulher consente em morar com ele, que ele não a abandone. Se a mulher, ao contrário, tem um marido incrédulo e esse marido também consente em viver com ela, que ela não deixe o marido. Agora veja o verso 14. Por quê? Esse porquê aqui, no momento, é o que nos interessa. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa crente. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Qual é o motivo do marido incrédulo ser santificado pelo convívio de uma esposa crente? É um só: amor. O amor de Deus é tão poderoso, é tão sublime, quando experimentado, vivido e conhecido progressivamente, que ele tem poder santificador, influência. Então, esse é um texto que aplica de uma maneira muito prática o que nós estamos procurando mostrar aqui. O valor e a importância do amor na vida da igreja. Por isso, aumentar no amor, veja a relação de Tessalonicenses. Aumentar no amor para ser confirmado na santidade. E a mesma coisa está escrita nesse texto. Esse marido incrédulo, digamos assim, vai ser santificado pelo convívio da esposa crente. Por quê? Amor. O amor é santificador. Então, irmãos, o caminho da igreja é o caminho do amor. Agora, ele tem implicações muito práticas, para que nós não coloquemos isso no etéreo, no platônico, né? Mas sim no aplicado. O que é amar uns aos outros? Então, vamos agora andar por algumas das 50 referências que nós citamos. Vamos para Romanos, começar com Romanos. Romanos capítulo 12.
Que o Senhor nos ajude, então, a abra os nossos olhos para vermos algo do que significa esse amai-vos uns aos outros. Antes de citar Romanos 12, pode deixar aí sua Bíblia aberta. Vamos tomar essa chave do lugar apropriado. E essa chave está em João 13. Se você abrir João 13, de 33 a 35, você vai ver que o nosso Senhor coloca uma frase ali tremenda. Ele diz assim: novo mandamento vos dou. Novo. Nunca antes foi dado, nem experimentado. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se parasse aqui, não seria novo. Porque na lei de Moisés já estava escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a mesma coisa. Amai-vos uns aos outros. Nesse padrão, ama o outro como você ama você. Essa é a lei. Então não é novo. Mas o Senhor disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então ele é novo. Porque como o Senhor nos amou, não tem nada disso na lei. Por que não? Porque o capítulo 13 de João mesmo, no primeiro versículo, descreve como o Senhor nos amou. Ora, tendo chegado a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Esse é o versículo 1 de João 13. Então esse é o amor do Senhor. Como? Até o fim. Até onde? Até o fim. Então amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então o amor de Deus não tem se. Irmão, eu te amo se você tiver a mesma posição doutrinária que eu. Irmão, eu te amo se você for um milenista. Se você for um amilenista, eu não consigo te amar. Eu amo você se você for um calvinista. Não consigo amar arminianos. Não é? Isso não é o amor de Deus. É amou-os, amou-os, amou-os até o fim. Por falar em calvinistas e arminianos, você conhece uma história que envolve John Wesley e George Whitefield? George Whitefield, digamos assim, era um conhecido calvinista, reformado. E John Wesley é um conhecido arminiano, que cria que a salvação, de alguma maneira, poderia ser perdida. Nosso irmão ontem à noite falou um pouco sobre isso. Então os discípulos de John Wesley eram bastante ferozes. E certa vez perguntaram assim para George Whitefield, esse que era, então, digamos, calvinista, reformado. Perguntaram assim: irmão George Whitefield, quando nós estivermos no céu, será que nós vamos encontrar John Wesley? Sabe o que ele respondeu? Não. Sabe por quê? Ele disse. Sabe por quê? Porque ele vai estar tão perto do trono de Deus e nós tão longe que não vamos nem conseguir vê-lo. Que maravilhoso. Né? A visão de George Whitefield. Independente da convicção de John Wesley, ele sabia que aquele homem vivia uma vida tão santa, tão para Deus, tão cheia de Deus, que ele ia estar muito perto do trono. Então, irmão, Senhor, nos ajude a compreender esse amou-os até o fim, porque esse é o caminho da igreja. Então vamos a Romanos 12. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a chave. Uns aos outros. João 13, 34. Uns aos outros, como eu vos amei. Até o fim. Agora, dos muitos versículos, vamos a alguns. Romanos 12, 10. Veja. Amai-vos cordialmente. Aqui uma palavrinha foi incluída antes do uns aos outros. Você está vendo aí? Amai-vos cordialmente uns aos outros. Aí de novo aqui vamos tomar cuidado com a fraseologia puramente literal. Na nossa linguagem, o que é ser cordial? Oh, aquele irmão é tão cordial. Aquele indivíduo, aquele cidadão é tão cordial. Significa que ele é gentil, educado, cortês, né? Mas na Bíblia ser cordial significa ser do coração. Isso é cordial, esse córdios aí é do coração. Então, o que significa amar, segundo esse versículo aqui, já tem uma outra frase aí logo em seguida, né? Sobre uns aos outros de novo. São duas num versículo só. Então, a primeira, amai-vos cordialmente uns aos outros. Vamos ilustrar assim. Precisamos aprender segundo os critérios do Espírito, né? O mover do Espírito, tudo isso é relacional, não é estratégico, não é legalismo, temos que fazer, então vamos fazer e fazer de qualquer maneira, porque o mover do Senhor na igreja é um mover relacional, né? Mas esse amai-vos cordialmente uns aos outros significa, nós precisamos abrir as portas do nosso coração para os nossos irmãos. Se alguma porta há de se fechar, que não seja nossa.
Para que se algum dia aquele irmão que fechou a porta para nós de alguma maneira, se ele abrir que uma fresta que seja da sua porta, ele vai ver que a nossa sempre esteve aberta.